Ricardo Vidal, sou moreno, 1,87 m, estou usando óculos e uma camisa branca, tenho um cabelo bem baixinho. E estamos aqui para entrevistar José Carlos Vidal, que foi atleta, treinador, e hoje vai estar generosamente compartilhando com a gente um pedaço da sua história para o projeto de resgate de cultura, da memória da cultura e do esporte de Brasília. Então, Zé, muito obrigado por estar dividindo esse momento junto com a gente. Ok, obrigado a você, né? Eu acho que é um projeto muito interessante. Acho que o resgate aí do esporte de Brasília em geral, né? Especificamente o basquete, que deu bastante alegrias à cidade aí durante, né, os últimos anos, principalmente. Eu acho sensacional, acho que isso não pode, só tem elogiar e agradecer o convite de vocês. Então, para a gente começar, você esteve no topo do Brasil enquanto jogador, numa geração que foi maravilhosa, com Pipoca, Erivaldo e tal, e depois você volta ao topo do Brasil agora como treinador. Como é que é essa sensação? Você está dentro da quadra, no topo do Brasil, você está do lado de fora orientando como também topo do Brasil? Acho que tudo isso é um processo, né? Eu iniciei lá nos idos de 1970, no 73 especificamente lá no Vizinhança, e aí, claro, me apaixonei, porque é isso que tem que ter a base de tudo esportivamente na vida, você ter paixão pelo que você faz. Daí para frente a gente foi construindo e aparecendo outros jogadores, né? No primeiro momento eu lembro que 15 anos eu era já seleção juvenil e a gente perdia para São Paulo assim de forma absurda, né? E foram aparecendo outros jogadores importantes até se formar essa geração de 80, né? Que a gente foi vice-campeão brasileiro em Niterói. E depois, em 81, né, eu, Pipoca, Erivaldo, Amaro, Henrique, Henricão, Ulisses, até a gente ia fazer os 40 anos agora, né, em 2021, mas não deu, por causa da pandemia, a gente teve que abortar um pouquinho e vamos deixar para esse ano, ver se a gente consegue se reunir. Depois disso, aí eu acho que eu joguei até os 29 e 30, aquele projeto da Fundação Banco do Brasil. Sim. Né? A gente aí já era um adulto, né? Já tinha que fazer uma carreira. E essa época eu já trabalhava, né? Já trabalhava no Banco do Brasil. Eu tentei ir para São Paulo uma época aí, em 1985, mas não deu muito certo. E aí eu já estava trabalhando e voltei para Brasília e entrei nesse projeto profissional da Fundação do Banco, se eu não me engano, em 1987. E aí sim, eu tive a experiência também de jogar com equipes profissionais, até contra o próprio Pipoca, que já tinha carreira já mais consolidada ali, já era seleção brasileira, adulto, então eu joguei até os 29. E aí, depois dos 29 e 30, eu comecei a minha carreira de técnico, né? Oficialmente, vamos dizer, em 86, depois parei mais uns anos para voltar a jogar e retomei em 91, e daí para frente eu segui como primeiro no Vizinhança, né, durante 7 anos, e depois a gente foi tentando sempre montar um time, fortalecer o basquete Brasília. A gente teve a oportunidade de quase montar um time do Gama, né, foi onde começa a história dos times mais semi-profissionais na época, mas aí com a entrada do próprio Universo. Cara, e Zé, eu sempre tive uma curiosidade. Quando eu te via jogar, parecia que tinha chiclete na sua mão, porque a bola, cara, você tinha uma habilidade assim que era uma coisa absurda. Como é que era isso? Tinha um chiclete escondidinho ali? Como é que você fazia para ter essa habilidade tão grande? Acho que a gente teve eu tive, né, a oportunidade de ter iniciação lá no Vizinhança e ter o técnico como o Miura, né, que faleceu ano passado, né? Foi uma das pessoas importantes aí, como o próprio Zezão, que começou, Geraldo da Conceição, Pedro Rodrigues, né, Germano, que a gente conversou um pouquinho antes aqui do Jubes, mas principalmente eu tive o Miura, que treinava muito a questão da habilidade, né, com as duas mãos e o manuseio, né, que a gente chama hoje de manejo de bola. Então ele inventava coisa com 2 bolas, até com 3 bolas, então tudo isso eu tive a oportunidade de vivenciar logo na minha iniciação. Então
eu considerava, muita gente às vezes driblava só com a mão forte, né? E eu já tinha habilidade nas duas mãos, porque o Miura insistia até amarrar uma mão atrás, driblar com uma, passar por outra. Então, tudo isso eu tive a oportunidade de vivenciar, dele me ensinar e me treinar, e aí a gente vai evoluindo e melhorando. Então, acho que aí eu comecei até como jogando assim, entre aspas, de pivô, na época, com 12, 13 anos, eu já tinha uma altura quase parecida, um desenvolvimento antecipado, né, na questão de motora, e a gente depois foi ficando, vendo que não ia crescer tanto, aí eu já fui para começar a fazer minha carreira, que eu joguei de armador a vida toda, né. Porque isso me marcou muito, era interessante, a bola não saía da tua mão. Você comentou a respeito do seu início lá no Vizinhança, Brasília, como é que era Brasília naquele momento, a cidade e a relação da cidade com o basquete? Tinham basicamente quatro clubes, 3 especificamente, que era o trabalho do Zezão no Vizinhança, né, como precursor, do Pedro Rodrigues no Minas e do seu Geraldo da Conceição lá no Motonáutica. Aí a BB veio depois, veio em sequência. Então, quando eu entrei, já tinha um basquete bastante importante, se eu não me engano, na geração lá do Zequinha, né, do Roberto, etc. Eles foram, acho que, terceiro também num brasileiro, né, que nas conversas que a gente teve, eu encontro eles de vez em quando lá em Fortaleza. E também, logo depois, já teve o aparecimento do Oscar também, que fez parte também dessa geração e começou no Vizinhança. Então, eu sou de 62, o Oscar é 58. E quando eu estava começando, até 75, aí o Oscar já estava indo para São Paulo, né? E virou o que ele virou, né? Um grande jogador. E o basquete já tinha uma história aqui, os ginásios eram cheios, você jogava com público, então isso era legal, já tinha, pelo que eu sei de história antiga, já tinha, antes de ter, jogava-se até no Teatro Nacional, coisa que então, acho que o Pedro deve ter contado alguma coisa em relação a isso. E daí a gente fez bastante amizade, né? Como eram poucos clubes, fazia até melhor de 10 no campeonato, cada um jogava contra o outro 10 vezes, então, principalmente quando a gente chegava em seleção, todo mundo era amigo, todo mundo participava, todo mundo tentava elevar o nome de Brasília no basquete. Então, Zé, nós tivemos um momento em Brasília que o basquete tinha uma representatividade bem significativa, né? Tinha uma produção muito boa a nível local, a nível nacional, mas tínhamos 3 clubes, basicamente, como você mencionou. E quais eram os outros fatores? Quais eram os fatores que levaram Brasília a ter essa geração de Oscar, você, Pipoca, enfim, tinha um pessoal efervescente naquela época, que enchia ginásio. O que levou a isso? Eu acho que, vamos falar a palavra dos precursores, né? Sim. Eram apaixonados pelo esporte. Então, o Zezão também trabalhava no colégio, Pedro Rodrigues também, todos eles foram professores de educação física, né, menos o seu Geraldo. E eles tinham oportunidade de sempre estar descobrindo, como foi descoberto, até que você sabe, que você muito, o Joaquim Cruz jogou nessa geração, né, aí já quando a gente já tinha um time na BB, que aí foi o quarta equipe, depois foi Asbac, então o Joaquim já com 14 anos, né, saindo lá do César, ele foi jogar basquete. Jogava, a gente foi para uma seleção infantil lá em Novo Hamburgo, aí já com o Lupércio Dias, que foi outra pessoa fundamental, foi técnico dessa equipe campeã. E aí eu acredito muito nisso. Por um lado, isso é importante, por outro, eu acho que a gente ficou devendo ainda de ter mais gente jogando, ter mais oportunidade de aparecer jogadores. Mas eram esses quatro técnicos, né, importantes, que cada um fazia o seu trabalho específico no clube, e também a gente não tinha essa grande quantidade, né, de jogadores que, como tem São Paulo, Rio, de clubes, né, e a gente se limitava a isso aí. Então era muita vontade, muita disposição e gostar do que estava fazendo e ter talento, né. Então, naquele momento havia uma proximidade com a escola, esse intercâmbio do clube com a escola, o treinador que era da escola, que era do clube que era da escola, e a escola acabava de uma forma direta ou indireta fornecendo alguns atletas para esse sistema competitivo, né? Isso, os jogos estudantis daqui, quem é da época, nos jogos importantes aqui, os jogos de Brasília. Sim. Então, você tinha
Casebre, você tinha, né, o Marista, você tinha outro Marista, fez um trabalho importante também, sim, durante uma época, né, no nível da escola, e isso ajudou, né, mas eu acho que o empenho desses técnicos iniciais e a disposição da gente querer melhorar, né, querer chegar a estar disputando, né? Eu me lembro que a gente ficava só quinto, sexto, chegava cansativo isso, mas a gente conseguiu juntar as gerações certas do momento certo e a gente acreditar para a gente conseguir, né, elevar nessa época, se eu não me engano, acho que foi o primeiro tipo de esporte coletivo assim, que teve uma relevância maior, foi esse campeonato, essa Taça Brasil que foi realizada em Goiânia no ano de 81. Então, acho que os fatores foram esses, né? Talvez também hoje tinha menos coisa, você ia para o colégio, depois eu passava lá no Vizinhança 5, 6 horas, eu morava ali na 110, entrava 2h30 da tarde, saía 8 da noite, então muita gente, a gente treinava muito, porque também não tinha essa quantidade de opções em Brasília naquela época. Sim. E o Pipoca, salvo engano, ele começou a fazer uma brincadeira na quadra dele, na entrequadra, não foi nem no clube, não foi nem na escola. Tinha muito disso ou ele foi uma coisa pontual? Não, acho que ele foi mais pontual, porque eu não me recordo de ter basquete. Tinha as quadras, né? Eu morava na 110 treinar, mas a quantidade de meninos naquela época que jogavam basquete não era assim tão significativa, né? Apesar que no Vizinhança teve um boom uma época, porque você não precisava de condução do pai, todo mundo ia para ali aquelas 4 quadras, né, 108, 109, 308, né, principalmente, e depois o pessoal foi, se você pegar a história do basquete de Vizinhança, conversar com cada um, a maioria saiu do entorno ali da região. Já o Pedro foi o pessoal que já estudava na escola e tal, ele já fez um trabalho diferente ali no CIEF, né, que eram os 2 polos e o seu Geraldo mais longe ainda. Então, não tinha essa quantidade que a gente poderia ter hoje, eu não sei, hoje eu estou um pouco afastado, eu não acho que não, a gente ainda está devendo na questão da quantidade de praticantes de basquete, mas nas quadras em si a gente não via muita gente jogando basquete, não. Inclusive o Clube Unidade de Vizinhança, pela concepção original, né, do Lúcio Costa, era justamente para agregar aquela vizinhança daquelas quadras no entorno, né, que no basquete foi fundamental, né? O Vizinhança ali tem uma história do Vizinhança com basquete que é fantástica. Era para ter mais vizinhanças, né? Isso, era para ter a cada 4 quadras. Isso acabou no centro e o Vizinhança ele congregou ali aquele grupo, e como eu falei, tem que ter pessoas que iniciam alguma coisa para ter uma história, né? No caso foi o Zezão lá no Vizinhança, e aí eu me lembro de realmente ter quantidade de fazer o mini basquete ali, uma quantidade de uns 30, 40 treinando, e aí você descobria alguns talentos, né? E claro, quem era mais, quem tinha mais vontade, quem gostava mais, toda aquela história que o processo natural. Então, aí eu acho que com os títulos, né, nessa geração, e depois aí no basquete profissional, que a gente não falou ainda, né, dos títulos de Brasília no profissional, aí o basquete cresceu mais e aí se desenvolveu mais, acho que em todas as cidades satélites também, que já tinha Núcleo Bandeirantes, era um lugar que tinha um basquete também pelo professor Celso, que trabalhava, então, mas eram coisas assim pontuais, né, não eram todas as cidades satélites que a gente ouvia falar no basquete. Às vezes, o caso do Joaquim Cruz veio lá de Taguatinga para jogar com a gente na BB. Sim. E essa carreira de jogador, de treinador, acadêmica, como é que você fez para poder gerenciar toda essa história? Você comentou um pouco a respeito da sua tentativa, você começou a trabalhar no banco, da sua ida a São Paulo, depois você volta, e aí depois você entra com a carreira acadêmica, que te leva com somatório a chegar até treinador da equipe campeã brasileira. Como é que passou esse momento? Como eu falei antes, aí eu comecei, eu dei treino aí desde de mim até chegar no adulto, então passei por todas as categorias, né? E aí eu acho que com a experiência, os técnicos também mais antigos vão saindo, você vai fazendo uma renovação que é natural, que aconteça, e sempre a vontade, que acho que é isso, de ter um basquete reconhecido, né? Com um lugar que se faz basquete bem.
Eu até brincava no Vizinhança. Primeiro nós montamos uma equipe, jogamos em contra Goiânia, vamos para Goiânia, depois nós vamos para Minas, depois até conseguir para São Paulo. Tive algumas equipes no Vizinhança, né, e aí uma equipe do Arthur, né, que joga até hoje, profissional, que a gente ia fazer amistoso já contra os times de São Paulo, né, que não adiantava se você não tivesse uma condição técnica mínima para você ir fazer, vamos dizer, jogos amistosos com equipes de São Paulo, que também era difícil naquela época, não tinha essa facilidade de tanto transporte. Daí para frente tentei montar a equipe do Gama, né? Lá jogamos aí o campeonato adulto daqui. Quando entrou o Universo com patrocínio, que já tinha duas equipes, sim, acho que uma em Goiânia, outra em Uberlândia, principalmente. Então, eu fui chamado para ser assistente técnico, né, em 2004. E aí, daí para frente, aí começou a carreira como a vivência profissional, né, como um técnico de basquete, assistente primeiro, seguindo a ordem, e depois assumindo o time em 2007 como técnico principal da equipe do Universo. E esse projeto do Universo foi um projeto vitorioso, foi campeão. Quais foram os vetores que levaram a ter um projeto desse em Brasília e, num segundo momento, a ser um projeto vitorioso, campeão brasileiro? Inclusive, salvo engano, tem o maior público da NBB, foi aqui numa final em Brasília, cujo o Universo no seu foram campeões, né? Mas não, assim, aí o projeto também de pessoas que eram ligadas ao Universo, os diretores, os donos, eles também eram do basquete e já tinham as equipes profissionais e resolveram aqui, salvo engano, com o apoio aí do governador, se não me engano, o Oriz na época, e o apoio do BRB desde aquela época, para montar uma equipe que naquela época você tinha acesso, era diferente, era o Campeonato Brasileiro, então não tinha o NBB. Então você tinha acesso pelas Copa Brasil, né? Que tinham Copa Brasil que disputava o Centro-Oeste, o Norte e tal. E depois disso, que era o principal, que é o aspecto financeiro. Então você podia até ser campeão de uma Copa Brasil dessa, mas se você não demonstrasse na época para ser CBB, que você tinha para montar um time aí, um X valor, né? Para você ter uma equipe competitiva, você nem disputava o campeonato. E o Universo tinha condição, porque é um grupo educacional grande, já tinha experiência de Goiânia eu acho que na época, se eu não me engano, o Rato veio jogar aqui, eu não fazia parte ainda, o Rato veio jogar aqui, sendo cedido, Rato e Sandro Varejão, para juntar com jogadores de Brasília e conseguir a vaga. Depois de conseguir a vaga, aí veio o investimento e se montou o primeiro time daqui de Brasília com Carioquinha de técnico, aí depois o Zé Boquinha, eu já assistente do Zé Boquinha, passou depois pro Tom Zé e finalmente chegou nas minhas mãos aí em 2006, temporada 6 para 7. Né? Que foi a temporada campeã. Que foi a primeira vez que nós somos campeões em Franca, né? E aí o recorde de público não foi uma final, foi um jogo contra o Flamengo. Tá? E aí vieram jogadores que formaram essa equipe durante anos aí, Alex, Nezinho, principalmente Arthur e Cipriano, que vieram do Coque, o Coque acabou e os jogadores o Universo contratou. Então daí você tinha uma equipe muito forte, né? E aí conseguimos aí ganhar de Franca, lá dentro de Franca, né, na final, em 2007. Acho que a final foi 3-1. Então, 5 jogos, aí nós ganhamos 3 e trouxemos aí o primeiro título para Brasília. Logo depois disso, completando a história da vivência, eu sou professor de educação física, me formei e depois do banco eu fui para a Católica em 94, né, com o professor Mileno. Seu pai foi meu professor, etc. e tal. E aí eu segui a carreira acadêmica e levando o basquete sempre ao lado, né? Porque a carreira acadêmica era mais segura no momento, a gente não tinha condição aí de não estar trabalhando com educação física e vivendo. Aí fiz depois, nesse período que eu deixei, eu terminei meu doutorado e não podia manter, era muito difícil, viagens, etc. Eu tinha que fazer uma escolha. Fui até pressionado pelo meu diretor, não era o Mileno, né, que a gente conhece agora, você tinha que fazer uma escolha, porque é viagem e tal. E eu não tive, na época, muita dúvida, eu assumi a carreira de professor, fiquei 22 anos na Católica e mantendo
E essas duas coisas, né? Que até tinha umas reportagens sobre a dupla jornada que tem aí no Correio Brasiliense, que eu mantinha as duas coisas, mas o que você faz com amor e com paixão, aí você consegue levar. Então, esse momento que você teve nas suas mãos, né? Você foi o maestro dessa equipe campeã. Como é que era trabalhar com esses caras alto nível, com esse nível de exigência lá em cima, patrocinador, imprensa, uma pressão, caldeirão, tom, e de repente o maestro José Carlos Vidal tocando essa sinfonia? Eu brinco até, porque tudo é esse processo mesmo. Eu tive experiência com técnicos aí de São Paulo, nessa época foram os dois, né? E você vai aprendendo, né? A gestão é o mais importante desse processo todo, né? Porque tecnicamente você vai ensinar muito pouco para esse jogador. Você tem que ter uma estrutura tática organizada, dividindo nas coisas, ter uma boa preparação física, mas fazer a gestão dos jogadores, até para mim que era difícil, porque eles não me conheciam, eu não fazia parte do ambiente, né? Como vou dizer assim, do ambiente de técnicos profissionais. Eu também não era mais novinho, eu já tinha 45 anos, então não tinha time profissional aqui. Eu não fiz uma carreira de técnico, fiz uma carreira de professor. Técnico eu fiz, mas na base. Quando chegou no profissional, você vai lidar com esses caras de seleção brasileira e tal. Eu juro, já conheci o Arthur, foi meu jogador aqui, e já tinha uma vivência de ser assistente. Assistente aprende muito nessa coisa do relacionamento, porque os jogadores são muito de... quando não brigar com o técnico e encher o saco do assistente. Tá lá, aquele lá errou e tal, e você faz ali, você já entende ali que quando você se chegar a técnico, você vai ter que lidar com esse tipo de situação. E eu tive essa experiência, né? Não foi fácil no primeiro momento, porque os jogadores vinham de um ambiente diferente, tinha que lidar com Brasília, com técnico diferente, com comissão técnica diferente, e a exigência alta no sentido de ganhar, né? Então, se você, por exemplo, eu como técnico, se eu não ganho 21 jogos seguidos, eu não ganho os primeiros 5 seguidos, pelo menos, provavelmente eu nem estava conversando aqui sobre isso, porque tinha acontecido antes com os técnicos que eu estava. Então, é uma relação no esporte profissional da vitória ser muito, né, efetiva, principalmente quando você te coloca na mão 3, 4 caras, 5 caras de seleção brasileira. Ainda tinha o Rato, ainda tinha o próprio Pipoca, que continuou mais um ano ali nesse time. Então, era um grupo bastante especial, tanto que conseguiu chegar onde chegou. Mas esse grupo mesmo especial demandou de você alguma coisa, algum coelho estava escondido na cartola. Qual foi para poder pegar todas essas estrelas e articular todas essas estrelas, todos esses ativos, para que ganhasse os 5 primeiros jogos, depois os 10, depois tal, para poder chegar aonde chegou? A gente, muita conversa, né? Eu também tenho algumas reportagens aí no Correio dessa pergunta naquela época, que você era o técnico democrático naquela época e tal. Falar democrático então eu ouvia muito a opinião dos jogadores, né? Discutia as coisas com eles com mais liberdade, sem querer impor a minha visão. E outro aspecto foi o aspecto tático. Como eu fui um jogador e joguei muito com minhas equipes, jogando com muita velocidade e correndo muito na época, que hoje chama transição, né? Que naquela época nossa era contra-ataque, hoje é a transição ofensiva, eu coloquei o meu estilo de jogo. Vocês vão jogar dessa forma. Tanto que hoje eu comparo, que todo mundo hoje fala muito, naquela época, em 2007, a gente já fazia isso. Chegou a jogo que a gente tentou 220 pontos no jogo de basquete. Tinha ponto. Então nós sempre tínhamos placares muito elevados nas finais e tal. Porque também a característica dos jogadores era de correr e tal. Isso se juntou e a gente tinha um grande problema, que o basquete argentino jogava mais lentamente. Isso foi uma dificuldade para mim, mas eu assumi esse risco de tomar uma cesta e sair rápido, fazer a cesta rápida e fazer um jogo mais dinâmico, com bola de 3, aí, com muitas críticas em determinados momentos, que eu deixava o jogador arremessar demais, Duda, Nezinho, Rato,
próprio Arthur, no sentido de chegar na liberdade. Mas isso aí já vinha da minha geração, a gente já jogava muito assim, que eu tinha Erivaldo, Amaro, aquele que a gente já conversou, então eu conversei sobre o estilo de jogo, não gosto de falar muito de filosofia de jogo, estilo mais agressivo, fazendo a bola sair mais rápido e tentar sempre pegar desprevenida a defesa. Fora isso, foi isso que eu falei, conversa, gestão, e, por exemplo, Nezinho não me conhecia, ia no quarto, que era o armador, conversa com outro, conversa com uma, cria um grupo, né, que confia em você, que essa era a grande dificuldade minha na época, na minha comissão técnica, do Ronaldo, do preparador físico. Então, a dúvida deles era muito grande, se ia dar certo ou não, porque eles já eram um grupo campeão pelo Coque. Então, ainda tinha pressão do Coque em cima daqui, né? Então, depois que você ganha, aí todo mundo começa a acreditar que você fez um bom trabalho e conquistou o objetivo, que era ser campeão brasileiro. Vamos começar a endereçar para o final. Quais são, vocês tem algum momento de destaque que você lembra assim, que fala, pô, isso aqui foi fantástico, maravilhoso, isso aqui deu tudo certo? Primeiro foi que no dia do recorde público aí, que foi um dia 1º de maio, eu não esqueço, que era um jogo com o Flamengo não é o Flamengo da agora, foi um pouco mais fraco, e a gente muito forte. E estavam ganhando, então foi no segundo turno, e daqui a pouco fomos jogar pela primeira vez lá no Nilson Nelson, porque o nosso ginásio é ali da SEB, e a gente foi vendo gente chegar, e eu comentava com o pessoal, disse que esse pessoal está fazendo, vai chegando, acho que teve uma promoção, se eu não me engano, de alimento, e juntou tudo, que era uma coisa assim, que você sentava lá e ficava assustado, né? Falei, o que está fazendo aqui? E aí depois que a gente foi saber, eu tenho uma história engraçada, foi o cara da Folha de São Paulo me ligar, o que vocês fizeram em Brasília? Tem 24 mil pessoas assistindo um jogo de basquete. O basquete, no momento, internacionalmente, estava lá para baixo. A gente não tinha ganhado mais nada. Aí até brinquei, só porque eu moro aqui desde 66, meu assistente mora desde 62, cada um tem 5 mil amigos. E aí deve ter dado aí uns 20 mil, aí 20 e tanto. Então, assim, acho que o momento mais emocionante e o título aqui dentro também contra a Franca, né? Porque ganhar lá em 2007, você não está do lado da sua torcida, do seu grupo. E aí, quando retornou o projeto CEUB, né? Que a gente não falou muito, foi o do CEUB, também foi outro momento de grande emoção que eu vivi com esse grupo e principalmente poder dar para a cidade onde eu sou carioca, mas que me acolheu e onde eu vivi a minha paixão, um resultado expressivo, e todo mundo está falando com você na rua, está te reconhecendo, isso é muito legal. Para finalizar, suas considerações finais. Bom, eu agradeço aí, acho que Brasília já tem mais aí de 60 anos, então a gente tem que não deixar essa história acabar, tem muita gente que fez, que trabalhou com esporte em geral, né? Você está fazendo isso de forma geral, que é bem legal. Eu tive a oportunidade de conhecer também no atletismo, convivi com o Joaquim, me emocionei em 84, então tudo isso era muito Brasília, porque era tipo, guardando todas as proporções, você está com Estados Unidos, é o maior quase em todos os esportes. O Brasil é lembrado lá em 87, no Pan-Americano, que fez uma coisa impossível. E para a nossa geração, ganhar de São Paulo, como a gente ganhou, e está elevando, naquela época, acho que o título era da Maruída, né? É um título de 21 anos de Brasília, então a gente é sempre isso, para mim é sempre, porque você ir para São Paulo, ganhar um título jogando por São Paulo, é uma coisa, você vai estar lá, agora ganhar um título e elevar o nome da cidade de Brasília com todas as pessoas, seus amigos e tudo que você viveu, que é do seu coração, então eu sou um cara realizado nisso, aí a parte outra que é importante, ser profissional, ser técnico, também, mas eu acho que é um conjunto de tudo que isso fez parte da minha vida e eu agradeço, acho que é um grande projeto, agradeço a oportunidade de estar falando disso. Muito obrigado.